Fala prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre o nível de ação da NR9, né? Que é uma matéria de vital importância na área de segurança do trabalho. É impossível você falar de higiene ocupacional sem entender, né, o limite de tolerância, que a gente já falou aqui, e sem entender também o nível de ação. São dois conceitos importantíssimos e que andam bem junto um do outro. Se você estiver perguntando, Nestor, onde é que está escrito na legislação sobre o nível de ação? Está lá na NR9, né? Na versão antiga da NR9, está no item 9.3.6.3, letra B, e na nova versão da NR9, que entra em vigor 2021, 9.6.1, letra C. Né? E lá fala que o nível de ação é metade da dose. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no que isso significa. Quando a gente fala em ruído ocupacional, né, se você conhece um pouquinho lá a NR15, e a gente pergunta qual é o limite de tolerância para o ruído ocupacional, né, muita gente já vai dizer que o limite de tolerância para o ruído ocupacional é, ou são, né, 85 decibel, né? Falou, ó, Nestor, o limite de tolerância para o ruído é 85 decibel. Mas será que isso é verdade? Isso é verdade em partes, tá? E muita gente comete esse erro, eu também já cometi esse erro, que é dizer que o 85 decibel é o limite de tolerância para o ruído ocupacional. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque 85 decibel, ele é limite de tolerância para o ruído, mas apenas em 8 horas de exposição. Então, se o ruído é diferente de 8 horas, existem outros limites lá dentro do anexo 1 da NR15. Então, o limite de tolerância para o ruído ocupacional, na verdade, não é 85. Na verdade, é 1. Isso mesmo. Calma aí, respira. Respira. O limite de tolerância para o ruído ocupacional, na verdade, é 1. A própria NR15, nesse item que você está vendo aqui abaixo, diz que se durante o período de trabalho ocorrerem uma ou mais exposição a níveis combinados, e se essa exposição exceder a unidade, ou seja, se exceder a 1, é considerado ultrapassado o limite de tolerância. E quando ultrapassa o limite de tolerância, o trabalhador tem direito ao quê? Adicional de insalubridade. Então, esse é o efeito de se ultrapassar o limite de tolerância da NR15. O trabalhador passa a ter direito ao adicional de insalubridade. Ok? Então, como a gente viu, como eu acabei de narrar para vocês, na verdade, o limite de tolerância para o ruído ocupacional é 1. 1 o quê, Nestor? 1 ppm? Não é 1. Pensa que é 1. Né? Quando a gente fala de ruído em decibel, a gente está falando de uma unidade. Quando a gente está falando aqui, nós estamos falando de números simples mesmo. Então, limite de tolerância para o ruído ocupacional é 1. A NR9 diz que o nível de ação é metade desse limite. Nestor, e o que é o nível de ação? O próprio nome, ele já deixa isso até bem claro, né? Nível de ação. O que quer dizer isso? Quer dizer que a empresa precisa trabalhar, precisa sair da sua zona de conforto, precisa fazer alguma coisa. Nível de ação é o start. Opa, agora a gente tem que controlar esse agente de risco. Então, a gente percebe que muitos colegas, eles só se preocupam aqui, ó, com o limite de tolerância. Mas, na verdade, a preocupação do profissional de segurança do trabalho deve estar muito mais no nível de ação. Porque é o nível de ação que nos ajuda a evitar que o trabalhador adoeça no trabalho. Então, se a exposição exceder a 1, é considerado que ultrapassou o limite de tolerância. E qual é a metade, então? A metade, então, qual é a metade de 1? 0,5. Então, se durante o período de trabalho a exposição exceder a 0,5, considera que excedeu
o nível de ação. Esse 1, a gente está tratando especificamente, né, dos critérios lá da NR15. Isso porque existe um outro critério que não é utilizado basicamente, né, que é o critério da NHO. Então, quando a gente está falando de 0,5 aqui, a gente também está tratando de NR15. O outro critério é o da NHO1 da Fundacentro. E lá ele não diz 1, lá diz 100%. Né? Então, nesse caso aqui, se exceder a 100%, é considerado que ultrapassou o limite de tolerância. Se exceder a 50%, é considerado que ultrapassou o nível de ação. Certo? Então tá bom, Nestor. Durante a jornada de trabalho, o trabalhador vai ficar exposto a vários níveis durante a sua jornada de trabalho. Né? Então, tem, por exemplo, o trabalhador começa a jornada lá com 78 decibel, e depois está exposto a 90, aí depois cai para 80, aí depois sobe, aí depois cai. Então, o que a legislação quer dizer? Se durante esse período, essas 8 horas de trabalho, ou essas 6 horas de trabalho, a somatória desses valores de alta exposição, baixa exposição, alta exposição, baixa exposição, liga equipamento, desliga equipamento, liga equipamento, desliga equipamento. Se isso tudo exceder a 1, considera que ultrapassou o limite de tolerância. Então tá bom, vamos pensar que isso aqui é um copo, só para facilitar aqui a nossa analogia. Faz de conta que isso aqui é um copo comum mesmo, desses aí que você tem na sua casa. Um copo. E aí vamos pensar que na metade desse copo é o que a gente tem aqui, ó. Metade do copo é o nível de ação. Metade do copo é o nível de ação. Legal? Então vamos supor que você fez, né, você, o profissional de segurança, contratado, enfim, fez avaliações de ruído no ambiente de trabalho. E aí, essa avaliação deu, por exemplo, 0,4. Se a dose, né, isso é chamado de dose, se a dose deu 0,4, tá tranquilo, tá favorável, a empresa não precisa tomar nenhuma medida de controle. Não tem nenhum problema, tá tranquilo, tá favorável. Agora, se chegou, né, de 0,4 acima, a gente já começa a entrar numa zona de incerteza. E quando essa exposição atinge, né, o 0,5, a empresa está com sérios problemas. Aí precisa entrar com medida de controle, fornecer protetor auditivo, trabalhar nas proteções a nível coletivo. Então, ultrapassou aqui o 0,5, a empresa precisa agir com as medidas de controle. Então, o nosso copo aqui vai ficando, né, vai ficando cheio. E aí chegamos na beira do limite. Né? Se você for pensar num copo, você vai colocando líquido nele, você vai colocando líquido, você vai colocando líquido. Enquanto não derramar, tá bom, né? Dá para você virar aqui sem derramar em você mesmo. Com ruído é a mesma coisa. Existe um limite, não pode passar. Se o ruído ocupacional colocado ultrapassa o limite, né, como se derramasse. Ultrapassou o limite de tolerância. O trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade. Bacana? Então, 0,5, né, o nível de ação, ou 50%. Você pode usar qualquer uma dessas duas nomenclaturas, qualquer profissional de higiene ocupacional vai entender. 1 ou 100%. Então, o limite de tolerância para o ruído ocupacional não é 85 decibel, é 1 ou 100%, qualquer um dos dois que você adotar. É 0,5 ou 50%. Então, esse é o nível de ação, tá? É o momento onde a empresa precisa agir para controlar o agente de risco. Prevencionista, de novo, a mensagem importante aqui é: o profissional de segurança não deve ficar preocupado apenas com o limite de tolerância, porque tem ligação com o adicional de insalubridade, não. Ele tem que ficar preocupado com o nível de ação, que é onde vem a necessidade de trabalhar com as medidas de controle. Então, se ultrapassou o limite, o trabalhador terá direito a adicional de insalubridade. E aí vem as medidas de controle que a empresa pode adotar
né, para eliminar esse adicional de insalubridade. Existem várias formas de eliminar o adicional de insalubridade. A mais confiável delas é trabalhar nas medidas de controle a nível coletivo, né, mas dá sim para eliminar o adicional de insalubridade. Legal? Ficou tranquilo aqui? Então, de novo, o limite de tolerância para o ruído ocupacional é 1. Se fizer a medição de dose de ruído na sua empresa, ultrapassou a 1, ultrapassou o limite de tolerância. O nível de ação é 0,5. Se fizer a medição de ruído na sua empresa e a dose da exposição ultrapassou 0,5, ultrapassou o nível de ação e a empresa precisa agir imediatamente com as medidas de controle. Agora vamos aqui dar uma olhadinha rápida nos agentes químicos. Para falar sobre os agentes químicos, né, qual é o nível de ação dos agentes químicos? Eu escolhi um agente químico que chama acetaldeído. Acetaldeído. Então o nome do camarada é complicado. Acetaldeído. Esse é um agente químico que está lá no anexo 11 da NR15. E o acetaldeído, ele tem o limite de tolerância igual a 78 ppm. O que é ppm? É partícula por milhão. 78 ppm. Este é o limite de tolerância do acetaldeído. Certo. Nestor, mas o vídeo aqui você fez o vídeo para falar sobre o nível de ação. Qual é o nível de ação do acetaldeído? Vamos lá. O nível de ação do acetaldeído é igual, o conceito é o mesmo do ruído. Metade. Metade. Então, o nível de ação, né, do acetaldeído, vou colocar em outra cor, o Na, o nível de ação, é igual a quem? Basta você pegar esse valor e dividir por 2. É a metade, que é 39 ppm, partícula por milhão. E todo agente químico que ele tiver limite de tolerância, vale o mesmo conceito, como está previsto lá na NR9. A metade é o nível de ação. Ultrapassou o limite de tolerância, o trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade. Ultrapassou o nível de ação, a empresa precisa agir no controle o quanto antes. Porque se ultrapassou o nível de ação, isso aponta para que essa exposição pode estar causando dano ao trabalhador. Bacana? Então, espero que tenha ficado claro para você. Né? Aqui a gente espera ter ajudado você a quebrar um mito, né? O mito do 85 decibel. E a gente vê que, na verdade, o número mágico para o ruído não é 85 decibel. O número mágico para o ruído é 1. Quando a exposição ultrapassa a unidade, está acima do limite de tolerância. Quando a exposição ultrapassa 0,5, está acima do nível de ação. Se você quiser ficar fera em GRO, né, o gerenciamento dos riscos ocupacionais, e também no PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, eu quero te convidar para estar conosco no nosso curso Descomplicando o GRO e o PGR, o curso esse que acontece no formato EAD, mas que nós também temos ele no formato presencial. A gente vai a várias cidades do Brasil levando esse curso. Quer saber mais sobre o curso? Lembrando que todos os alunos que se inscrevem neste curso ganham a nossa apostila. Isso mesmo, ganha a nossa apostila impressa. Todos os alunos ganham ela impressa e se você comprou o EAD, não se preocupe, ela vai para você via Correios. Então, Descomplicando o GRO e o PGR no formato presencial ou EAD, clica no link da descrição desse vídeo ou no link que está no primeiro comentário para você saber mais. É isso aí. Tchau, 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 tchau.